Como fazer gráficos no Excel que mudam automaticamente através de botõezinhos que você clica e seleciona o gráfico que você quer ver. Gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3, gráfico 4, etc. Você pode configurar quantos gráficos você quiser. Essa é uma excelente solução que você pode utilizar no Excel para deixar a sua planilha com cara de site, com cara de aplicativo profissional. Imagina você numa apresentação, numa reunião, chegar com uma solução dessa daqui. Então vamos lá, na prática, passo a passo, aprender como fazer gráficos no Excel que mudam automaticamente através de botõezinhos dinâmicos. Para que possamos fazer qualquer tipo de gráfico no Excel, a primeira coisa que precisamos ter são informações. E aqui neste caso eu tenho vários resumos. E eu vou utilizar cada um deles para fazer cada gráfico. E a partir de cada gráfico, vamos fazer aquela visualização dos botõezinhos que vão alterar o gráfico. Já aproveita, pessoal, e baixa essa planilha que eu estou usando. Assim você consegue acompanhar o vídeo junto comigo. Nessa minha planilha, pessoal, eu tenho duas abas. A primeira é o relatório e a segunda é o resumo. Aqui no relatório é onde eu tenho as informações grandes, linha a linha, de todos os gastos da empresa. E a partir dessas informações dos gastos da empresa, eu resumi e fiz essas tabelinhas, tabela dinâmica, por mês, impostos por mês, diferença de fixo e variável e a comparação de cada categoria com os seus gastos. Porém, você poderia ter utilizado qualquer tipo de tabela, qualquer tipo de planilha. Compra, venda, logística, RH, manutenção, produção, funciona, pessoal. Você tem uma planilha no Excel? Funciona. Nesse caso, eu tenho uma de gastos e já está aqui as tabelinhas que eu vou usar. O que está faltando agora? Fazer os gráficos. Então, vou clicar na primeira tabela que eu tenho e vou inserir um gráfico que eu quero utilizar. Nesse caso, como eu tenho meses e a variação do valor por mês, eu acredito que fica interessante utilizar um gráfico de colunas ou um gráfico de linhas. Mas vamos começar com o gráfico de colunas. Depois podemos adicionar o gráfico de linhas. Então, nessa primeira parte, é muito importante você adicionar todos os gráficos que você vai usar. Depois, vamos ajustar esses gráficos e fazer os botõezinhos. Vou clicar aqui agora na segunda tabela. E então, vou inserir mais uma vez um outro tipo de gráfico. Pode ser aqui um gráfico de linhas. E aí eu consigo ver essa variação por linhas. Essa diferença de fixo e variável fica legal se tiver um gráfico de pizza, um gráfico de rosca. Fica bem fácil de entender a proporção de uma coisa com a outra. E por fim, na última tabela, eu vou inserir um gráfico de barras, porque é um gráfico diferente que ainda não utilizamos. Agora que inserimos cada gráfico para cada tabela, como é que eu posso clicar num botão bem visual, bem bonito e fazer esses gráficos alterarem de forma automática? Para isso, eu vou aqui no rodapé do Excel adicionar uma aba nova. E essa aba nova, ela pode, botão direito, renomear, ser chamada de gráfico 1, Enter. E sim, depois temos que ter gráfico 2, gráfico 3, gráfico 4, etc, etc. Porém, calma, você não precisa perder tanto tempo para fazer isso. É bem rápido, eu vou te mostrar. A maior parte do tempo vamos dedicar para essa primeira aba, depois é só copiar e colar. Aqui à esquerda, eu vou clicar em toda a coluna A, página inicial, caixinha de cores, e vou pintar com uma cor verde, por exemplo. Vou até clicar em mais cores para tentar pegar um verde mais personalizado. Ok? Agora na coluna B, eu venho novamente em caixinha de cores, venho em mais cores, e agora vou usar um amarelo, ou um laranja, um verde, enfim. Um azul também, fica bem bonito. Ok. Tá vendo que eu criei duas cores na coluna A e B? Por que eu fiz isso? Porque eu vou utilizar estas informações como se fosse o menu lateral, um cabeçalho de navegação. Agora, aqui na divisão, pessoal, de A com B, eu clico, seguro e arrasto para a direita para poder aumentar bastante o tamanho dessa coluna, e a coluna B eu diminuo um pouco. E então, eu venho aqui no Inserir, Formas, e vou pegar um retângulo. Eu vou clicar, segurar e arrastar esse retângulo aqui na tela, pegar ele e jogar ele aqui para a esquerda. Puxar ele aqui para dentro. E o que eu vou fazer com esse retângulo? Eu vou escrever o nome do meu primeiro gráfico. Posso até colocar ele aqui para a direita. Isso, ficou bem bonito. Este meu primeiro retângulo, ele vai me mostrar o primeiro gráfico que eu tenho, que na verdade é esse gráfico aqui, que vai ser um gráfico de gastos totais por mês. Então eu volto aqui no gráfico 1, clico duas vezes nesse retângulo, 1, 2, e vou escrever gráfico 1, total por mês. Você pode colocar o título que você quiser. Vou aumentar bastante o tamanho dessa letra, organizar as informações. E aqui em forma de formato eu também posso colocar um efeito diferente. Exemplo, preenchimento. Colocar uma corzinha azul, contorno. Posso deixar sem contorno. E dessa forma o botãozinho vai ficando bem bonito. E se você quiser, você clica nele, vem aqui na página inicial e troca a cor da fonte. Colocar um azul escuro. Bom, então fizemos aqui o botão do primeiro gráfico. Só que
vamos ter vários gráficos, então é muito importante você fazer também esses botões para os demais gráficos. Mas para não perder tempo, pega esse botão que você fez, clica nele, e utilizando os atalhos do teclado, como Ctrl+C e Ctrl+V, você copia e cola. Coloca ele aqui embaixo, copia e cola de novo, coloca ele aqui embaixo, copia e cola de novo e coloca ele aqui embaixo. Puxar isso aqui um pouquinho mais para baixo, pronto. Se você quiser, dá até para usar as setinhas do teclado, para ir dimensionando certinho e deixar um botãozinho mais perto do outro. Mas o importante agora, pessoal, é você trocar o nome aqui de cada botão para ele fazer sentido. E depois que você colocou o nome em cada botãozinho, pegou ele, arrumou, fez na posição que você acha que fica bom, é muito importante agora, aqui no rodapé, você criar as demais abas que você vai utilizar. Mas, para não precisar fazer tudo do zero, é só você clicar nessa aba que você já fez, botão direito do mouse, mover ou copiar, e então você seleciona mover para o final e criar uma cópia. Ok. O Excel vai duplicar aquela aba para você. Aí você pode clicar com o botão direito, renomear, e chamar essa aba aqui de gráfico 2. Botão direito, mover ou copiar, joga lá para o final para criar uma cópia, e faz isso mais uma vez. Dessa forma agora temos aqui todas as abas que vamos utilizar. É só trocar o nome de acordo com o gráfico que queremos. E como é que fazemos agora para esses botões funcionarem? Ó? Porque quando eu clico ainda não faz nada. Você vai clicar no primeiro botão aqui da primeira aba, e toda vez que você clicar nesse botão, o que ele tem que fazer? Jogar você para a primeira aba? Então, botão direito do mouse, vem aqui em link, seleciona colocar neste documento, e você quer que este botão 1 te jogue para o gráfico 1. Seleciona, clica no OK. Agora o botão 2, botão direito, link, ele tem que me jogar para o gráfico 2. OK, etc, etc, etc. Se eu clicar, por exemplo, pessoal, aqui no gráfico 2, olha, ele já muda a aba para mim, já vem para o gráfico 2. E aí você precisa, então, dessa forma, configurar o link para cada botãozinho aqui que você fez. Depois que você configurar o link, os botões já vão funcionar e automaticamente já vai mudar a aba ali no rodapé. Mas, se eu selecionar uma aba qualquer, você consegue me dizer aonde eu estou só pelos botões? Não, não consegue. Você tem que vir aqui embaixo na aba para verificar. Então, o que dá para fazer? Quando você estiver no gráfico 1, que é a primeira aba, clica com o botão direito em cima desse botão, você pode trocar a cor dele. E por que botão direito, professor? Por que eu só não clico direto? Porque quando você clica direto, ó, você acaba clicando no botão em si, você ativa o botão, você não consegue selecionar ele. Então, clica com o botão direito bem rápido, e aí você vem aqui, ó, página inicial, caixinha de cor, e troca a cor desse botão. Dá para você colocar a cor que você quiser, às vezes um azul mais forte, e um texto verdinho, pronto. Agora, quando você estiver no botão 2, você pode fazer a mesma coisa. Ó. E no botão 3, você faz a mesma coisa. E você vai ver que legal que vai ficar quando finalizar todas essas cores aqui. À medida que você clicar em cada botão, você tem um efeito que o botão está trocando de cor. Ó. E agora, o que falta a gente fazer? Só colocar os gráficos aqui na tela. Então, vamos voltar lá no resumo, pegar o primeiro gráfico que fizemos, botão direito, recortar. Podemos vir aqui no gráfico 1, clica em alguma célula, mas cuidado, pessoal. Se você colocar nessa célula aqui, D3, tenta colocar sempre nessa célula para todas as demais abas, para o gráfico ficar igual em todas as abas, senão ele vai ficar mexendo na tela. Botão direito do mouse, colar. Agora a gente clica no gráfico 2, volta no resumo, pega o próximo gráfico, botão direito, recortar, vem aqui no gráfico 2, clica na mesma célula que você usou antes, botão direito e colar. Agora quando você troca as abas, olha, você consegue trocar pelos botões o gráfico. E aí você tem esse efeito que o gráfico está sendo alterado para você de forma automática. E uma vez que você finalizar de configurar cada botãozinho, olha que legal que fica a nossa planilha. Fica totalmente dinâmica, interativa, parece realmente um site, um sistema, que você clica no botãozinho e o gráfico já é alterado automaticamente. E tudo bem que dentro do gráfico você pode ainda fazer edições, você pode clicar no gráfico, vir aqui no design, escolher outras cores, outros layouts, outros tipos que você goste, etc, etc, etc. Então eu espero, pessoal, que esse vídeo possa ter te ajudado bastante de como fazer aqui no Excel gráficos que mudam automaticamente a partir do botãozinho que você clica aqui na esquerda. Um sistema no Excel para te mostrar informações importantes. Obrigado e eu te vejo amanhã, porque todo dia tem vídeo novo. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot e, além de tudo
Fazendo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.